Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? A professora Kelly está aqui para mais uma aula do componente curricular de ciências. E o tema da nossa aula de hoje são as formas de reprodução dos animais. Então, a professora vai explicar para você como que esses animais se reproduzem, como que funciona, o nascimento, os filhotes, dos animais, para a gente entender como que funciona a reprodução. Então, aqui, todos os animais nascem da mesma maneira? Você acha? Um cachorrinho, um filhote de cachorro, ele nasce do mesmo jeito que um pintinho da galinha? Não, né? Então, a gente vai hoje aprender como que funciona, quais são os nomes para essas características e as formas de reprodução desses animais. Os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes a eles, garantindo assim a continuidade da vida no planeta Terra. Esse processo é chamado de reprodução. Então, a gente sabe que todos os seres vivos, não só os animais, nós também, a gente está aqui para evoluir, para reproduzir, para a gente ter descendentes na nossa Terra, seres semelhantes a nós. Então, portanto, tem várias formas de reprodução dos animais, sendo elas vivíparos, ovíparos e ovivíparos. Nossa, professora, que tanto de nome diferente! Sim, mas é para você aprender como que é cada reprodução. Olha a imagem, a professora trouxe aqui, olha, um bebezinho recém-nascido, uma tartaruga ali tentando sair do ovo e aqui também a cobra. Ai, professora, eu tenho medo de cobra, mas a cobra também, a gente tem que explicar como que funciona. Como é a reprodução da cobra, como que ela tem os seus filhotes, a gente vai aprender na aula. Animais vivíparos são animais cujos filhotes se desenvolvem antes de nascer, dentro da barriga das mães. O bebê fica envolvido em uma placenta que fornece nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Ele fica ligado ao corpo da mãe por meio de um cordão umbilical. Olha que interessante esse texto. O que você lembrou? De nós, seres humanos, Nós somos vivíparos. Então, a gente se desenvolve, a gente cresce dentro da barriga da mamãe. Quando a mamãe descobre aí, você já passou pela oportunidade de ver a mamãe grávida do irmãozinho? Aí ela fala com você, a mamãe tá grávida, a barriga tá pequenininha. Vai passando os meses, a barriga da mamãe fica grandona. Por que a barriga fica grande? Porque o bebê está crescendo dentro dela. E ele se alimenta através do cordão umbilical, que fica lá dentro do útero da mamãe. Então, tudo que ela come vai para o bebê, para ele se desenvolver e ficar grande. Isso também acontece com os animais que são vivíparos. A gente vai ver a imagem de alguns aqui, olha. A gente tem aqui, muito conhecido por todo mundo, o cachorro, o coelho, o gatinho, o elefante. Todos esses animais são vivíparos, eles desenvolvem o bebê na barriga, se alimentam, o bebê vai crescendo, até chegar o momento do seu nascimento, O bebê já nasce num tamanho bom para poder se alimentar, aí já entra a alimentação que a gente já falou nas nossas aulas de ciências, dos mamíferos, dos herbívoros, aí cada animal tem o seu processo de alimentação. Mas na sua reprodução, esses animais do exemplo que a professora trouxe são vivíparos. Os próximos animais, olha, ovíparos. Qual é essa classe? Como que é a reprodução? São animais cujos filhotes se desenvolvem em ovos, antes de nascer. Os ovos contêm todos os nutrientes de que o filhote precisa para se desenvolver. Por isso, a mamãe põe os seus ovos em um lugar onde a temperatura, a iluminação e a proteção externa colaborarão para o desenvolvimento do seu filhote. Fica muito fácil da gente gravar, ovíparos. Olha o início da palavra, ovíparo. Lembra de ovo? Então, são os animais que se desenvolvem dentro do ovo, Aí a mamãe procura ali um ambiente seguro, onde não vai ter chuva, para ela poder colocar os seus ovos e deitar neles para poder aquecê-los e os filhotinhos se desenvolverem dentro dos ovos. Então, aqui a gente sabe o que são os animais ovíparos. Olha aqui, eu trouxe algumas imagens para vocês,
A gente tem a tartaruga, o pato, o pinguim, o jacaré. Olha que legal, o jacaré é ovíparo. E aqui eu trouxe um filhotinho para vocês, né? Um pintinho. Então, a gente aprende que esses animais ovíparos, eles crescem dentro do ovo. E a casca do ovo, ele tem todos os nutrientes que o filhote precisa para se desenvolver. Quem aí já teve a oportunidade de ver a galinha, né? Quando ela está chocando os pintinhos, depois que eles nascem? É muito lindo, eles já nascem todo fofinho, cheio de peninhas, já nasce prontinho. E a partir do momento que eles nascem, a mamãe galinha chama para o quintal e já começa a ciscar, procurar comida, procurar água, porque ele se desenvolveu dentro do ovo. Aí os próximos aqui, ó, a gente tem os animais ovivíparos. O nome é bem parecido com o que a gente leu antes, né, de ovíparos, porém aqui a gente tem um VI a mais, ó. Ovivíparos. Que são esses animais? Ó, são animais ovivíparos, aqueles cujo embrião se desenvolve dentro do ovo. Entretanto, este permanece no corpo da mãe. Os nutrientes que os embriões necessitam para se desenvolver são retirados do material nutritivo presente nesses ovos. Quando o filhote sai do corpo da mãe, ele já está fora do ovo. Ai, professora, que bagunça! Ovíparo, ovivíparo. Mas é bem simples de entender, crianças. O ovíparo, a galinha bota o ovo, deita em cima dele para aquecer, para ele se desenvolver. O ovivíparo, o ovo fica dentro da mãe. Ele fica dentro dela o tempo todo com o filhotinho lá dentro. E do mesmo jeito do ovíparo, o filhote se alimenta daqueles nutrientes que estão ali na casca do ovo. Só que quando a mamãe, né, que acontece a reprodução e tem o nascimento, esse filhote já nasce e o ovo já não existe mais. Se quebra o ovo ainda dentro dele, ele nasce sem estar no ovo. Olha aqui alguns exemplos para vocês, ó. A cobra, o cavalo marinho e o tubarão. Que interessante, a professora trouxe para você ver o ciclo, né, da reprodução do tubarão para você entender como funciona. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem, na primeira imagem, uma fêmea, né, de tubarão. Aí a fêmea, né, teve o seu processo de reprodução e aqui, ó, os ovos ficam dentro do corpo dela. Dentro da barriga dessa fêmea de tubarão tem vários ovos, aqui na imagem. Nesse, né, os ovos estão lá dentro, é o período de gestação. Nesse período de gestação, os embriões saem do ovo. Ainda dentro da mãe, o ovo se quebra e os filhotes saem de dentro do ovo. E fica aqui, ó, esses embriões aqui, ó. Aí eles têm aqui, que a gente vê bem pequenininho, o saco vitelínico, que é onde ele pega esse alimento. Não tem as cascas que quebrou lá dentro da mamãe mesmo, ele começa a se alimentar daquilo ali mesmo para poder crescer e nascer. Olha aqui como já nasce um filhote, um tubarão recém-nascido. Aí ele vai crescendo, se desenvolvendo ali dentro da mamãe. E ó quando ele nasce, já que ele já fica jovem, grande. Então é muito interessante. A mãe, tubarão, tem aquele processo de reprodução, os ovos ficam dentro dela, o filhote consegue sair do ovo ainda dentro do corpo da mãe, ele vai se alimentando ali dos restos de casca de ovo. Às vezes um filhote que não conseguiu sobreviver, né, que saiu do ovo, o irmãozinho também se alimenta daqueles restos ali, vai crescendo, se desenvolvendo e já nasce um tubarão filhote bem grandinho. Viu que legal? A reprodução aqui do ciclo de um tubarão para você entender um pouco sobre o ovivíparo. Aí o desenvolvimento desses animais pode ser direto, o ser vivo mantém sempre o mesmo aspecto ao longo do seu ciclo de vida, aumentando apenas de tamanho. E o indireto, o ser vivo apresenta transformações, né? Metamorfose, ao longo do ciclo da sua vida, com mudanças acentuadas na forma de estrutura do seu corpo. Como assim direto e indireto? Olha um exemplo de direto. Você ganhou um filhotinho de cachorro, um cachorrinho bonitinho. Aquele cachorro está pequenininho, ele é um filhote. Conforme o passar do tempo, ele vai se desenvolver, mas ele vai continuar com aquelas características, né? Um focinho, a orelhinha, às vezes a mesma cor, muda um pouquinho de cor conforme vai crescendo, mas ele mantém aquele padrão, aquela forma.
Agora, o indireto, o ser vivo passa por mudanças durante o seu desenvolvimento, por metamorfose. Então, a professora trouxe para vocês alguns exemplos de animais que passam por isso. Aí aqui, ó, os animais que se desenvolvem indireto vão sofrer um conjunto de transformações até atingirem os aspectos da sua fase adulta. Os animais que sofrem metamorfose são moluscos, anfíbios, algumas espécies de peixes e insetos. Veja alguns exemplos. Aqui eu trouxe para vocês a metamorfose completa de uma borboleta. Vocês estão no 3º ano. Quando ainda estava na escola, você já pode ter passado por esse processo com a professora, né? De pegar ali os ovos na folhinha, guardar e acompanhar aquela metamorfose até ver a transformação da borboleta. E para quem ainda não teve essa oportunidade, a professora trouxe imagem para você entender como funciona essa metamorfose. Olha, aqui a gente tem a borboleta adulta, ela coloca os ovos numa folha. Uma folha verde bonita que ela encontra na natureza que está segura. Esses ovos, depois de um tempo, viram uma larva. Essa larva, a gente come tudo quanto é folhinha, para se alimentar, para ela ficar grande e ficar forte. Depois de um tempo, a larva torna-se uma lagarta. E essa lagarta vai se escondendo, virando uma pupa. Olha aqui. Parece uma casinha bem fechadinha, bem acomodada, segura, para ali dentro daquela pulpa, ela se desenvolver e passar pela metamorfose. Aí, depois de um tempo, essa pulpa se transforma em uma borboleta. Olha que interessante, quantas fases, né? Esse animal, esse inseto tem que passar para virar uma borboleta linda que a gente consegue ver na natureza, de várias cores, de vários tamanhos. Então, a gente sabe que isso aqui é uma forma de reprodução indireta. O animal, ele muda, né? Começa-se com um ovo, larva, depois uma largata, fica ali na pulpa um tempinho para depois se transformar numa linda borboleta. Aí outro exemplo que eu trouxe para vocês, só terem uma ideia, ó, do sapo, né? O sapo que é um anfíbio, uma rã, um sapo, ele coloca os ovos. Normalmente, gente, a maioria das vezes o sapo, a rã, coloca os ovos na beiradinha de um rio, de um lago, um lugar mais úmido. Esses ovos viram ali dentro deles larvinhas pequenininhas, que depois se tornam girino. Esse girino começa a criar brânquias, né, para poder respirar e também as mãozinhas, ó. Aí depois ele se torna a rã ou um sapo jovem, que ainda tem um pouquinho do pedacinho do rabo aqui de girino, até se tornar um sapo, um animal grande, adulto, completo. Então é um outro animal que passa por uma forma de reprodução indireta. Ele passa por metamorfose, por transformações, até chegar na sua forma que a gente conhece aí. Quem nunca viu um sapo, né? Muito legal ver eles pulando lá para todo lado. Aí aqui agora, período de gestação de alguns animais. Alguns animais crescem dentro da barriga da mãe e esse período é denominado gestação. Os períodos de gestação variam de espécie para espécie. Outros animais nascem de ovos e o período que eles passam crescendo dentro dos ovos é chamado de incubação. Então, os animais vivíparos, né, que crescem dentro da barriga da mãe, a gente chama esse período de gestação. Quanto tempo que a gente tem a gestação do ser humano? Você consegue lembrar? Quantos meses a mamãe fica grávida quando está esperando o irmãozinho? 9 meses, isso mesmo. Já os ovos, né? O período que a gente chama é de incubação. Então, aqui a professora trouxe para vocês alguns períodos. Olha que interessante. A baleia, ela fica de 351 a 557 dias com o bebê crescendo dentro dela. Mais ou menos 1 ano e meio grávida. Pensa. Outro animal aqui, ó, o cachorro, de 58 a 73 dias, ou seja, 2 meses mais ou menos que o cachorro leva para desenvolver os filhotes e ter o nascimento. Aí a gente tem o gato também, que é 2 meses. Agora, olha aqui porque que a gente tem tanto rato no mundo. 19 dias só o tempo de gestação de um rato. É muito rápido, né? Ganha o neném, engravida de novo, ganha de novo e aquele monte de filhote, aquele monte de ratinho. Por isso que a gente tem que ter cuidado, deixar nossa casa bem limpinha para não ter rato em casa.
Aí aqui exemplos de animais de período de incubação, né? Que são os animais ovíparos. Olha, que interessante. Muito rápido, a codorna, 17 dias. A galinha, 21 dias. O ganso, 28 dias. O marreco, né? Que é uma espécie de pato, também aproximadamente 28 dias. O pato, 30 dias. E o cisne, né? Que é aquela ave linda, maravilhosa, 36 dias. Então, estudantes, esse período aqui de incubação é o período que a galinha, o pato, vai ficar em cima dos ovos, esquentando aqueles ovos para aqueles filhotes se desenvolverem e nascer. A imagem que a professora trouxe, ó. A galinha aqui é 21 dias, já deu 21 dias, ó. O pintinho já saiu do ovo, já tá doido querendo comer. Uma curiosidade que eu trouxe para vocês, muito legal. Você já viu esse animal aqui? Diferente, né? É o ornitorrinco. Olha que diferente. Ele tem o bico de pato, corpo peludo, nadadeiro, todo diferente esse animal. Ele é uma raridade para a gente encontrar ele realmente na natureza. Esse animal, gente, apesar dos ornitorrincos nascerem de ovos e serem ovivíparos, seus bebês se alimentam de leite materno, assim como os mamíferos. Ou seja, esse animal, o ovo se desenvolve dentro dela, né, da mamãe, ornitorrinco, e aí quando o bebê nasce, o filhote nasce, ela produz leite. É isso mesmo. Então é um animal que nasce do ovo e toma leite. Olha, é incomum, ele é único. Ele é o único animal na natureza que tem essa característica de nascer de ovos e ainda conseguir ser um mamífero, né? De ter o leite materno ali da mãe para se alimentar. Aqui, ó, consegui uma foto deles pequenininhos mamando, ó. E aqui ele na natureza, né? Eles gostam muito de ficar na água, de procurar seu alimento. Então é muito bonito. Hora da atividade. Ai, que legal. Agora é uma hora bacana para você entender, concretizar tudo que a professora falou. Foi muita coisa nessa aula, né? Formas de reprodução, são animais vivíparos, ovivíparos, ovíparos, são vários tipos de animais diferentes. Então, vamos fazer atividade para ver se você pegou e entendeu. Olha, vamos dar 4 exemplos de animais. Vivíparos. São os animais que o bebê cresce, né? Que o filhote cresce e se desenvolve no útero, dentro da barriga da mamãe. Olha os exemplos. A vaca, o cachorro, a girafa e nós, seres humanos, né? A gente cresce ali dentro da barriga da mamãe, se desenvolve, fica forte para a gente nascer um bebê bem lindo igual esse aqui, ó. Próxima atividade. Dos animais, vamos dar 4 exemplos de ovíparos. Ovíparos são os animais que desenvolvem dentro dos ovos, isso mesmo. Então aqui a gente tem a galinha, olha lá a galinha deitadinha, ó. Conseguiu arrumar um ninho, um lugar bem bonitinho para ela colocar os ovos dela. O pinguim, olha que linda a imagem do pinguim. A tartaruga e os passarinhos. Aqui que lindo o ninho do passarinho, ó, cuidando ali dos seus ovinhos para poder aquecer e ter os seus filhotes. Vamos enumerar as cenas conforme o nascimento das borboletas. A gente aprendeu, né, que a borboleta ela passa por metamorfose para ela poder se desenvolver até chegar na sua forma bela, na sua fase adulta. Qual é a primeira fase dessa metamorfose que a gente aprendeu? Vamos marcar? Aqui a gente tem a borboleta, a pulpa, a lagarta. Então, a primeira a gente sabe que é quando os ovos são depositados na folha. Muito bem. A segunda, qual a segunda fase? Depois que esses ovos, né, eclodem, aí vira uma lagarta. Isso mesmo. Depois essa lagarta, ela se esconde num lugar bem protegido. Lembra que a professora mostrou na imagem? Isso, ela fica na pulpa, né? Aqui, ó, número 3. E por último, ela quebra ali, rasga aquela pulpa e vira uma linda borboleta. Então, aqui, numeração número 4. Viu como é fácil você acompanhar o desenvolvimento, a metamorfose de uma borboleta? Ah lá que linda. Uma borboleta bem bonita. E agora é com você. Você gostou da nossa aula? Deu para compreender um pouco sobre a reprodução dos animais, como que funciona, como cada um
se desenvolve, o nascimento, o tempo, né, de incubação de alguns animais ovíparos. Eu espero que você tenha aprendido, mas não acaba por aqui. Você também pode acessar a nossa plataforma SMED-GV. E para fazer isso é muito fácil. É só você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no canto da tela. E não se esqueçam de acessar nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e de se inscrever no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Fiquem com Deus e até a próxima aula!